Oi, eu sou a Nicole Hoppmeier e eu vou apresentar sobre os anfíbios como bioindicadores e o declínio da espécie. Os anfíbios, eles são classificados em 3 ordens: a ordem dos anúrios, do caudatus e das gimnópteras. Os anúrios são representados pelos sapos, rãs e pererecas. Sim, são coisas diferentes. E os caudatus pelas salamandras e pelos tritões. Já as gimnópteras são representadas pelas cecílias, conhecidas como cobras cegras. O que é um bioindicador? O que faz um ser vivo ser classificado como bioindicador? Esse ser vivo pode ser um animal, um fitoplâncton ou uma planta. Ele possui uma capacidade interna e fisiológica de conseguir medir a qualidade do meio ambiente que eles estão. Então, se eles estão no ambiente em que o ser humano ele fez alguma alteração, ele agrediu o meio ambiente, esse anfíbio ele vai sentir, esse bioindicador, ele vai sentir no próprio corpo e gerar respostas biológicas que a gente vai conseguir identificar por meio desse ser vivo, o quão danificado aquele meio ambiente, qual é o nível da agressão e qual é o nível da qualidade do meio ambiente por meio do ser vivo. E por que os anfíbios são bons bioindicadores? Para ser um bom bioindicador, tu tem que ter um baixo limite de tolerância. O que é isso? Ter um baixo limite de tolerância significa que tu vai ser menos tolerável, que tu não vai conseguir se adaptar a muitas mudanças em seu ambiente e em seu habitat. Que os anfíbios são assim, eles não conseguem suportar grandes mudanças na alteração do seu habitat ou do ambiente que ele está. Por exemplo, um ar poluído, uma água poluída, ele não suporta e por isso faz com que pequenas alterações, não precisa estar muito poluído ou ar muito poluído, por exemplo, para ele gerar respostas. E ele é assim porque ele tem a respiração que é cutânea, que é por meio da sua pele. Essa pele permeável, ela faz com que o anfíbio, se estiver, por exemplo, em uma água poluída, ele vai pegar essas toxinas da água para o seu próprio corpo e ele vai gerar respostas, que depois a gente vai ver quais são as respostas. Ele vai gerar respostas e a gente vai conseguir identificar que aquela água esteja poluída, mesmo que para nós humanos a gente ainda talvez não saiba ou não sinta que a água esteja poluída, que aquele ambiente esteja ruim. Para aqueles animais, aquilo já é um ambiente que não está mais propício, que não está mais adequado para eles. E também os ovos embriões desses animais, eles não são protegidos por uma casca, então desde os ovos eles já são mais sensíveis. E também as 3 fases de desenvolvimento deles, quando ele é um ingerino, que é a larva dos anfíbios, quando é um anfíbio ainda jovem, quando já é adulto, todas essas 3 fases ocupam lugares diferentes, nichos diferentes. Então, independente de onde for a agressão, por exemplo, onde sofreu um desequilíbrio ambiental, esse animal vai sofrer. E por isso todos esses motivos, a gente considera os anfíbios ótimos bioindicadores, desculpa. E como é que a gente enxerga isso? Quais são as bioindicações que os anfíbios passam para nós humanos para a gente identificar que aquele ambiente ele não está mais adequado para um anfíbio, ou seja, aquele ambiente está passando por um desequilíbrio ambiental. Os anfíbios, naturalmente, eles têm uma taxa que ocorre por acaso de 5% de anormalidades. Essas anormalidades pode ser, como está na foto, a perca de um olho, mas pode também ser patas menores, pode ser vir sem uma pata, ou outras anormalidades que são de 5%, até 5% é o normal. Só que, se a gente estuda uma população de anfíbios e aquela população apresenta maior de que 5% de anormalidades, a gente já entende que aquele ambiente está em desequilíbrio, está um ambiente que está tendo algum problema. E isso é bom porque a gente pode, por meio disso, tentar descobrir quais são os problemas. Por exemplo, estudando os sapos, fisiologicamente, biologicamente, estudando mais profundamente os sapos, a gente vai conseguir também identificar qual é esse problema. Por exemplo, o que o sapo tem dentro de si? Ele tem metais pesados. Será que não tem uma indústria que está ali perto e que despeja a água poluída dentro da lagoa que o sapo tem contato? Pode ser. Será que não é, por exemplo, a poluição do ar que o sapo está tendo e está botando para dentro de si a poluição? Pode ser. Então, eu trouxe 2 exemplos, que é a deformação dos olhos
E também tem um exemplo que está acontecendo, que é as perecas das pedras. Elas têm um comportamento ambiental de que elas ficam para pegar sol em cima de pedras durante o dia. Só que com o aquecimento global está acontecendo que está vindo muito mais radiação do que ela aguenta. E está acontecendo que elas estão secando, porque por causa da pele permeável delas, elas estão recebendo muito mais sol do que deveriam e acabam morrendo. Então, a gente pode ter como indicações sinais nos próprios anfíbios, ou até mesmo a diminuição da população deles, porque por causa de alguma alteração no meio ambiente deles, eles acabam morrendo. E quais são as causas desse declínio da espécie? Eu dividi em dois, os problemas ambientais e as causas que são diretamente antrópicas. Não que os problemas ambientais não sejam indiretamente causados pelo homem. Eu botei os principais aqui, são o aquecimento global, o efeito estufa, o aumento da radiação solar, o desequilíbrio entre a presa e o predador, que às vezes acontece também por acontecer, por exemplo, queimadas, desmatamento, ocorre que muitos animais acabam morrendo e ocorre um desequilíbrio entre a presa e o predador. Pode ser que o sapo, por exemplo, ele seja mais predado ou que também ele não consiga ter alimento porque a sua presa está em declínio da espécie também. E também tem as chuvas ácidas. Já as causas diretamente antróficas são as caças, o desmatamento, as queimadas, que pode ou não ser feito diretamente pelo homem, às vezes pode ser ao acaso, o comércio ilegal de animais e as indústrias de espécies exóticas. Um exemplo muito claro é, por exemplo, se tu introduzir uma espécie do predador do sapo que não é daqui, não vai ter quem coma, por exemplo, uma cobra que não veio aqui do Brasil, e essa cobra vai comer muitos sapos. E aí vai acontecer que vai aumentando o número de cobras, porque não tem o predador dela natural aqui, e só vai continuar diminuindo o número de sapos. Já a poluição por agrotóxico, ela também acontece muito, e é porque assim, vamos supor, por exemplo, que tem uma plantação perto de onde os anfíbios estão. Os agrotóxicos podem chegar por dois meios até o local, até o habitat do sapo, pela água ou pelo ar. Pelo ar é porque quando tu coloca por via aérea, os agrotóxicos podem chegar pelo ar até o sapo. Mas também, quando tu coloca na terra, quando tem uma chuva, essa água ela vai escorrer naturalmente até o lago, até o rio mais próximo. E todos esses agrotóxicos que não entraram e não penetraram no solo, vai junto com a água. Ou seja, vai para o ambiente que os anfíbios, enfim, vão estar e vai acabar agredindo e afetando eles. E vai acontecer o que a gente viu no slide anterior, eles vão mostrar os sinais de que aquele ambiente não está mais adequado para eles. E quais são as consequências do declínio dessa espécie? Primeiramente, a gente pode ter extinção de várias espécies, que, por exemplo, espécies que só viviam em um lago e esse lago foi poluído, essa espécie pode acabar morrendo, toda ela, e vai acabar acontecendo a extinção. Mas também pode acontecer o desequilíbrio da cadeia alimentar, porque basta que uma espécie, enfim, ela seja extinta, que já vai ocorrer um desequilíbrio. E também pode ter o aumento dos insetos, porque os insetos, ele é o alimento dos sapos. Se a gente começar a matar muitos sapos, mesmo que indiretamente, tipo, a poluição pode acabar matando muitos sapos, a gente vai ter o aumento de insetos. E a gente sabe que tem muitos insetos que são vetores de doença. Então, se a gente acabar com o modo natural de eliminar essas doenças, antes que chegue, por exemplo, em nós humanos, a gente pode ter um aumento de muitas das doenças que são causadas por picada de mosquito, por exemplo. A dengue é uma delas, que pode aumentar com deixar de existir, com a extinção de algumas espécies de sapos. E também tem aumento de praga nas agriculturas, porque um modo natural de muitas vezes acabar com as pragas nas agriculturas são os sapos, porque eles naturalmente se alimentam de, por exemplo, grilos, insetos que vão chegar até a plantação. E, tipo, que vão chegar à plantação. E se manter naturalmente o número de anfíbios, vai ter naturalmente o equilíbrio da quantidade de pragas. E ali na foto, por exemplo, eu trouxe dois exemplos. Na foto tem o exemplo do sapo, ele comendo o escorpião amarelo. Que esse escorpião amarelo, ele é muito venenoso e faz muito mal pro humano. Mas já para o anfíbio, ele tem essa capacidade de comer esse escorpião, mesmo que venenoso, e não fazer mal para ele. Ou seja, se esse sapo, por exemplo, que naturalmente ele se alimenta do escorpião, ele deixaria de existir, teria muito mais escorpiões e muito mais acidentes com escorpiões que atacariam humanos.
E essas são algumas consequências do declínio da espécie. E muito obrigada pela atenção.